Nas últimas semanas, uma melhora pequena, mas uma melhora, do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto para outubro deu um gás muito grande entre seus apoiadores e um desânimo entre os petistas e demais adversários, especialmente os petistas. No diagnóstico de hoje, eu vou falar sobre o cuidado que a gente tem que ter ao analisar esses números de crescimento do Bolsonaro e quais são as perspectivas daqui até outubro para o presidente. Vamos lá? As últimas pesquisas de intenção de voto para outubro mostraram dois movimentos interessantes. Primeiro, o Bolsonaro numa lenta curva ascendente e o Lula numa estagnação ou numa lenta curva descendente. São movimentos que eram esperados. Talvez tenham começado a ocorrer um pouco rápido demais, mas era jogo jogado. Conforme eu falei há algumas semanas aqui, o Bolsonaro tem muita coisa jogando a favor dele e ele tem muita chance de virar esse jogo e ganhar a eleição. A máquina federal, o apoio dos evangélicos, qualquer melhora na economia que pode vir a ser atribuída a ele, tudo isso faz com que o presidente seja um candidato muito competitivo e que praticamente impossível de não levar a disputa para o segundo turno. E no segundo turno dá muito trabalho se não ganhar do Lula. Mas a gente tem que ter cuidado um pouco com esses números. Ok, a maioria das pesquisas, as sérias pelo menos, mostraram que esses dois movimentos estão acontecendo. Lula estagnado ou numa leve descendência e Bolsonaro numa leve ascendência. Mas a gente tem que ver também um outro indicador das pesquisas, que são os indicadores de rejeição. A rejeição ao Bolsonaro continua acima de 60%. Significa dizer que a cada 10 brasileiros, cujos votos vão ser contados, estou excluindo aqui os nulos, os brancos, os indecisos, a cada 10 brasileiros, 6 dizem que não votariam de maneira alguma em Bolsonaro. Isso é muita coisa. É muita coisa, principalmente se a gente considerar que o presidente não está mudando os fatores que levam a essa rejeição. Quando a gente sai da pesquisa quantitativa e vai para a pesquisa qualitativa, portanto, a que pega aspectos qualitativos, aspectos concretos, qualidades, atitudes, coisas factuais que levam alguém a ficar indeciso em relação a rejeitar um voto, o que aparece principalmente é a algeriza do Bolsonaro, o repúdio do Bolsonaro à vacina. Ele não se vacinou até hoje. Ele, em diversos momentos, ele pregou contra a vacina, falou mentiras absurdas de como associar a vacina, por exemplo, a uma possível infecção no vírus HIV. Fez, como a gente sabe, de tudo para convencer a população a não se vacinar. Os filhos, os aliados, os ministros insistiram muito, meio que já jogaram a toalha, de tentar convencer o Bolsonaro a se vacinar. O presidente diz que é uma liberdade dele não querer se vacinar. Ok, esse é um argumento. Agora, vai convencer quem vê na vacina algo que salva vidas a topar votar num camarada desse. É difícil. E algumas pesquisas já mostraram que se o Bolsonaro mudasse a atitude dele em relação à vacina e se vacinasse, algumas pesquisas dizem até que ele ganharia 8% nas intenções de voto. É muita coisa e praticamente equilibraria o jogo, considerando alguns cenários, dele com o Lula, ou deixaria ele numa distância muito menor em relação ao Lula. Nada indica que o Bolsonaro vai fazer isso. Nada indica também que essas pesquisas, eu estou me referindo a uma medição do IPESP, que essa pesquisa vá se refletir na realidade. Não necessariamente só por ele se vacinar, as pesquisas vão se confirmar, essas estimativas vão se confirmar. Outra característica do presidente que não mudou e também não há nenhum indicativo que vai mudar é a beligerância. O Bolsonaro tenta ser mais moderado, mas é da natureza dele ser briguento. Então aqui e ali ele acaba dando uma cotovelada em algum ministro do Supremo, atacando algum adversário. Essa semana ele se impacientou, inclusive com apoiadores dele que estavam fazendo uma reivindicação legítima. E ele disse que se continuasse com aquele tipo de cobrança pessoal, pedido pessoal, ele não iria ali para o cercadinho do Alvorada. Tudo isso desagrega mais do que traz voto.
O Bolsonaro é um sujeito desagregador. Ele não ganhou por uma margem tão grande assim em 2018. Ele ganhou por 10 milhões de votos. Vamos falar, mas 10 milhões de votos é muita coisa? Sim, 10 milhões de votos são muita coisa. Só que vamos lembrar que a diferença são 10 milhões de votos. Se o Haddad tivesse tido 5 milhões e a diferença para passar da metade, o Haddad teria levado. Então, concretamente, é uma diferença, a quantidade de votos que o Haddad teria que ter revertido eram 5 milhões e uns quebrados. Eu já fiz essa pergunta aqui umas vezes e eu faço para vocês, aproveitando para encerrar. Depois de 3 anos de governo Bolsonaro, você não acha que houve 5 milhões de brasileiros que se arrependeram desse voto e estariam dispostos a votar no PT? É uma pergunta, é uma reflexão e a gente tem que acompanhar. Valeu!